Salve, salve, gente do esporte. Estamos chegando com mais um Memória do Esporte aqui na sua TV Informativo, com o nosso convidado de hoje, Leocir de Lima Borges. Obrigado por ter vindo, Leocir. Eu sei que foi meio sacrificado para chegar, teve problemas, teve que viajar, né? Uma viagem inesperada e coisas, mas acontece. Acontece, faz parte. Vamos conversar um pouco, Leocir, o início da história do Leocir, que foi zagueiro, conhecido mais como zagueiro do Estrela Futebol Clube e outros clubes, né, da divisão principal do futebol gaúcho. Mas começou onde? Nasceu aonde, Leocir? Eu nasci em Vacaria. Vacaria. E aí? E aí eu fui para Antônio Pratos, onde eu comecei no Pradense, né, garotão ainda, gurizão. O Pradense tinha essas categorias de base, essa coisa? Não. Era ou jogava com os adultos ou não jogava? Disputava o campeonato estadual de amador, né? Com que idade tu já jogou no Pradense? Com 14, 15 anos? 14 anos. 14 anos. Já era grandão? Grandão. Se destacava dos outros meninos da tua idade? Grandão, E quanto tempo foi um campeonato? 2 ali no... Eu não tenho uma... Pradense. Bem certo, uns 2 anos. 2 anos, daí eu saí, né? Daí eu fui para categoria de base do Grêmio. Fiquei um período pequeno lá, curto. E daí eu saí e fui pro... Quem era o treinador da categoria de base lá? Era o Abílio. O Abílio dos Reis é que comandava tudo. Seu Abílio. E daí eu saí dali, Adalto, numa situação que lá dentro do Grêmio tinha o Sérgio Macir, Sérgio Macir Torres Nunes. Isso, ele foi pro Caxias, pro Ser Caxias, que era a fusão do Flamengo e do Juventude. E daí eu acabei indo para lá. Não, era reserva, não joguei, tá? Mas fiquei lá uns 4 meses lá. Só era garotão ainda. Era. Né? E não tive uma oportunidade nenhuma para jogar, porque era muito complicado na época, aquela fusão lá. Eles fizeram uma equipe forte, né? Na zaga era o Louros, o Valmir e o Antônio Carlos. E tinha mais 2 ou 3 reservas, aí depois que chegaria eu, né? Tu sempre foi zagueiro? Sempre fui zagueiro. Não jogou noutra posição? Não. Sempre zagueiro? Sempre na zaga. E aí, isso no Caxias, Ser Caxias, né? Isso. Então, daí eu fiquei lá e em 73 eu fui pro Juventude de Guaporé. Aí que tu começou a jogar mesmo? Isso. É segundo ano? Fui pra jogada ainda. Aí eu fiquei 2 anos lá, inclusive foi a primeira vez que o Juventude subiu, o Juventude de Guaporé subiu aquele 74, né? Porque naquela época, quando se falava em subir, não era direto para a primeira divisão, tinha aquela Copa ainda, Governador, que daí depois daquela Copa que saiu o gauchão, né? E então aquela 73 o Juventude subiu para disputar a Copa Governador do Estado, que seria de janeiro a abril, que daí era uma classificatória para o gauchão propriamente. Né? Tu lembra do técnico do Juventude na época, Luciano? Quem era o que comandava o grupo? Era um treinador que depois eu não me lembro mais dele em outros clubes, era Paulo Silva o nome dele. E jogadores, Luciano? Colegas de profissão na época? Quando eu fui lá pro Juventude, eles fizeram um time para subir, né? Então tinha o Deca, aquele goleiro, o grande goleiro. Jadir, né? Que saíram do Grêmio. E naquela época lá, a base toda deles eram jogadores do Grêmio, do Cruzeiro e do São José também. Jogadores como o Jadir, por exemplo, que eram jogadores já de mais idade. Isso, então época, tinha esse pessoal que estava encerrando e mais os guris das categorias de base juvenil, que quando estourava a idade, eles emprestaram, né? Então tinha o Careca, que era prefeito de Mussum, que era nosso goleiro, né? E daí eles levaram mais o Deca. Então nós tínhamos um grupo muito forte lá, né? Então era tudo jogadores que saíram do Grêmio, do Inter e foram para lá, né?
Era um time bom, Leocir? Era bom. Bom? Muito bom. E o campeonato, como era ponto corrido, classificatório, depois a primeira, segunda fase? Era por como fase. É que funcionava? Era por fase. E regionalizado? Não. Não? Não era. Já começamos jogando em Rio Grande, no caso. Tinha os clubes perto, que tinha o Guarani de Espumoso. Tinha um outro clube lá de... Aqui o Garibaldi não tinha? Não, era de outra chave, era pro chave, né? Mas tinha a Uruguaiana, o Saviana, o Ferrocarril. Longas viagens. Tinha o Gepo de Tupã-Siretã. Então eram umas coisas assim... Jogador bom dessa época, Leocir, assim, dos mais jovens que tu conheceu e coisa, nesse campeonato aí, tu lembra de algum que jogou contigo ou contra? Não, que nem eu tô te falando, lá no Juventude era, esse grupo aí era um grupo forte, mas era desconhecido, não era um grupo, a não ser os ex, praticamente, aqueles que estavam encerrando, né? Então esse grupo era um grupo forte, mas não era um grupo de... Depois da saída deles lá do Juventude, foram para diversos clubes do interior e até mesmo de outros estados, né? Porque era muito difícil tu ir para outros estados, né? Mas mesmo assim tinha alguns que se destacaram que foram. Né? As transferências eram poucas, né? Muito poucas. Principalmente para um estado maior, né? O grande centro. Não existia. O jogador sair do interior para a capital, por exemplo, também era muito difícil. Muito. Era mais fácil sair para o interior de São Paulo do que sair para Porto Alegre. É o que todo mundo falava, né? E era verdade mesmo. Não tinha. O máximo era ir para um clube de Santa Catarina e não tinha não tinha aquela coisa da vitrine, né? Dos clubes vinham em cima. Então tinha alguns empresários, muito pouco na época, que te levavam mais para o interior de São Paulo mesmo. E meio de comunicação, a vitrine também era só as emissoras de rádio local e jornal. Só. Não tinha internet, não tinha nada, né? Não, então era difícil Não é que nem hoje, né? Hoje um garoto de 15 anos joga lá no Maranhão, o DVD. Grêmio, Flamengo, todo mundo já sabe. É verdade. Então, naquela época, mas era uma época boa também, só que não era uma coisa assim de grandes transferências. Como é que era salário, Leocir? Em matéria de salário? Não, era salário mesmo, né? Salário mínimo. Então, o pessoal jogava por menos eu na minha época. Né? Tu já é um pouco diferente, uma época antes. Na minha época era 3, 4. Quando fazia um contrato bom era 10, 15 salário mínimo, né? O salário não era era de acordo com... Não, era o salário mínimo. Eu acho que eles classificavam o jogador, né? Um jogador com mais qualidade, coisa, era mais bem remunerado, né? Tinha mais ou menos por aí, né? Então, com aquele que o outro clube tinha interesse, então eles aumentavam para te não sair, tá? E a estrutura para trabalhar, assim, como nesses clubes aí, como o Juventude, por exemplo, de Guaporé? Era muito fraca, né? O interior hoje está bem diferente, né? No meu tempo, a estrutura era terrível, né? Não tinha musculação, treinava pouco, sempre se treinou pouco. Sempre. O treinamento era um turno só, Leocir? Ou treinava em 2? Eu treinava que nem eu morava no hotel, eu treinava 2 turnos. Quem trabalhava da cidade? Quem trabalhava, treinava só no final da tarde. E muita gente trabalhava, né? Bastante. E sempre foi assim nos outros clubes também, sempre teve essa diferença, né? Claro que isso tem, no domingo, dá uma diferença também no jogo, né? Claro. Mas até hoje é assim, né? Tem isso. Os melhores ganham mais, né? Os jogadores que são milionários hoje agora, só que é uma enormidade a diferença, né, para hoje, do salário. Então, hoje está uma coisa inconcebível, praticamente. Está uma loucura, né? O salário de jogadores hoje. Eu acho, Adalto, assim, o tempo do futebol é curto. E tu ganha dinheiro com o futebol muito pouco tempo.
Isso hoje já mudou tudo, porque o garoto com 13 anos já está ganhando. 13 anos. Está tudo prematuro hoje. Sim, né? Já estão ganhando. Já tem contrato lá, claro. E fica recebendo uma ajuda, que eles dizem. Né? Então é diferente. Naquela época lá, tu jogava até 30, 32 anos, não tinha como. E chegava a 30 anos, já era velho pro futebol, né? É verdade, 28 anos e... Já está encerrando. Né? Hoje o Grêmio está contratando um jogador com 37 anos. Claro. É um excelente profissional. Claro. A gente viu um treinamento agora há poucos dias. É um cara que é profissional na acepção da palavra. Dentro e fora de campo, né? Então tem condições de jogar aí. Em função da preparação física, que hoje a estrutura o futebol, a preparação física é outra coisa, né? Preparação física, alimentação, tudo é diferente. Até o próprio fardamento, né? O material que tu usa hoje não dá para comparar com o uniforme melhorou, né? A chuteira, bola, a camiseta, bola, tudo melhorou pro atleta, tudo, né? Tudo. O Leocir, assim, os técnicos daquele tempo, com os técnicos de hoje, o que tu podia dizer? Adalto, tudo evolui, né? Tudo evolui. Aquele tempo lá, o pessoal tinha aqueles esquemas táticos que eles falavam, né? Mas não é a mesma coisa que hoje. Hoje tu tem outras. Hoje tu conhece o adversário, hoje tu conhece o jogador. Naquela época não tinha nada disso. Tu era treinador só do teu time, tu nunca te preocupou com o adversário. Não sabia um ou outro jogador que se destacava, claro, que driblava muito, outro chutava forte, cobrador de falta, essas coisas, né? Mas esquema de jogo, hoje eles estudam o adversário para ir jogar, né? E treinador era sempre o mesmo, né? Dificilmente mudava. Alguns clubes, né, maiores assim do interior que mudavam de treinador, porque as opções eram poucas, eram sempre os mesmos, né? É verdade. Então, não era... Dependendo da região, né, tinha cada clube tinha um ali que jogou, participou da direção e coisa que ficava bem vitalício ali. Claro, né? Então era bem... Hoje não, hoje é bem diferente, né? E melhor também. Hoje é melhor, né? Mas eu acho que a estrutura que os jogadores têm hoje para trabalhar é coisa extraordinária, né? É que se tu tivesse um pouquinho só disso, não que fosse, talvez não fizesse diferença, né, lá atrás, lá no nosso tempo, mas ia facilitar um monte, né? Tá certo. Nós vamos encerrando o primeiro bloco com o Leocir, no nosso Memória do Esporte de hoje. Em seguida a gente volta para falar sobre o Leocir aqui, bem pertinho de nós, no Estrela Futebol Clube. Ele fez uma bela carreira, uma bela contribuição no tempo de ouro do Estrela Futebol Clube, anos 70 e 80. Daqui a pouquinho. Tem roupa pra você. Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lojas Delay. Lojas Delay. Lajeado conta com os serviços do Despachante Júnior, realizando há 14 anos transferências, registro 0 km, licenciamento, faixas ouro para caminhões. Atendemos também concessionárias e empresas, Despachante Júnior e Fábrica de Placas Costa e Câmara, juntos para agilizar o seu emplacamento. Na João Batista de Melo, 479, em Lajeado. Esquadrias Stertz, tudo em estruturas metálicas, grades, portões, portas, janelas. Proteja sua casa e sua empresa com arte, qualidade e confiança há mais de 20 anos. Esquadrias Stertz, fone 3748-1676. Na Lotaria Johan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johan, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. A IG Piscinas oferece a mais alta qualidade de produtos e serviços. Filtro automático e exclusivo de tratamento de água, com lâmpada ultravioleta. Venda, instalação e assistência técnica.
Piscinas IG. O que há de bom, a IG tem.